Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Na volta do ano letivo, aparecem as consequências de quase 2 anos de pandemia na educação. Para muitas crianças e jovens da rede pública, o mês de fevereiro marca o retorno às aulas presenciais. Falamos agora sobre volta às aulas. 10 estados retomam hoje as aulas na rede pública de educação, com exceção da Paraíba, que decidiu pelo ensino híbrido. 9 deles vão ter um retorno 100% presencial. Aqui na rede estadual do Rio de Janeiro, como você disse, é 100% presencial. Só na rede estadual do Rio são 678 mil estudantes, Luciana. E também tem a rede pública municipal que retoma as atividades hoje também. Pela estimativa da prefeitura, aquele friozinho na barriga do retorno às aulas, retorno presencial, foi sentido por 1.081.000 estudantes da rede municipal aqui da capital paulista. Assim como no Rio de Janeiro, alguns protocolos diferentes, isso porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que não vê a necessidade também de cobrar o passaporte da vacina dos estudantes da rede municipal. Isso porque a vacinação das crianças aqui na cidade está bastante avançada. Até a metade do ano passado, os alunos do ensino básico tiveram, em média, 279 dias de aulas presenciais suspensas por causa da Covid-19. O ensino teve que ser online, mas a falta de estrutura em casa para acompanhar as aulas expôs as nossas dificuldades de acesso à educação. E olha, mais de 650 mil crianças de até 5 anos deixaram a escola entre 2019 e 2021. O dado foi divulgado na primeira etapa do censo escolar. Esse número corresponde a uma queda de mais de 7% em relação a todas as matrículas da educação infantil. E para vocês terem uma ideia, no ano passado foram contabilizadas quase 47 milhões de matrículas em todas as etapas da educação. Quase 630 mil matrículas a menos que no ano anterior, em 2020. Esse censo escolar informa que a rede municipal atende a maioria dos alunos, seguida pela rede estadual e depois a rede privada. E foi justamente na rede privada onde tivemos a maior redução de alunos matriculados, Entre 2019 e 2021, tivemos uma redução de mais de 20% nas matrículas, isso na rede particular. O retrato dessa realidade veio no número de crianças que não aprenderam a ler e a escrever. O analfabetismo nos pequenos entre 6 e 7 anos cresceu 66% durante a pandemia. O Brasil errou bastante na pandemia. Agora, um dos erros foi também ter mantido tanto tempo as escolas fechadas. E o ensino remoto, ele teve uma efetividade, um alcance muito heterogêneos pelo país e afetou muito mais as crianças mais pobres. O alerta é de um levantamento da ONG Todos pela Educação, feito com base nos dados do IBGE. São aproximadamente 2.400.000 crianças que não aprenderam a ler e a escrever. O número sobe para 47% entre as crianças pretas e cai para 35% entre as brancas. Destacamos mais pontos desse levantamento e dos desafios para a educação nesse retorno às aulas presenciais com Gabriel Corrêa. Ele é gerente de políticas educacionais da organização Todos pela Educação. Gabriel, muito bom te receber aqui no Item Mais para detalharmos esse levantamento feito pela organização e, claro, destacar os desafios que temos pela frente. Bem-vindo. Carol, eu que agradeço o convite. É importante mesmo a gente falarmos desse assunto que é tão importante para a educação e, consequentemente, para o país. Vou focar, Gabriel, primeiramente nesse levantamento feito pelo Todos pela Educação. Estamos falando em crianças numa faixa etária entre 6 e 7 anos que deveriam estar alfabetizadas e que não sabem ainda ler e escrever. Como é que a pandemia agravou esse cenário? De que forma? Em que medida? Olha, esse aumento expressivo no número de crianças cujos seus responsáveis, suas famílias dizem que não sabem ler e escrever, é mais uma evidência do quanto que a pandemia impactou e está impactando a educação básica. Os efeitos são muito graves, eles são muito profundos. A gente não pode, de forma alguma, minimizar esses efeitos. Por conta do descontrole que o Brasil teve da pandemia e da baixa priorização dada à educação nos últimos anos,
A gente teve aqui no país um período muito longo de fechamento de escolas, e isso afeta demais os estudantes, e especialmente essas crianças mais novas, quando o assunto é alfabetização, essas crianças de 6, 7 anos. O ensino remoto, a gente sabe que não chegou em todo mundo, ele foi feito de forma precária em muitos lugares do país, e isso tudo foi acentuado pela crise social que a gente vive. Então, quando a gente fala de aumento de pobreza, da fome, esses são elementos que impactam demais as condições de aprendizagem das crianças. Então, quando a gente junta todos esses elementos, a gente tem essa tragédia que estamos vendo hoje na educação e, conforme mostrou o levantamento do Todos pela Educação, na alfabetização das crianças. E o que também chamou muita atenção nesse levantamento, Gabriel, é como a pandemia impactou de forma diferente crianças pretas e pardas e também as crianças mais pobres. A educação reflete as nossas desigualdades raciais, sociais? A gente já tinha na educação básica brasileira, mesmo antes da pandemia, desigualdades inaceitáveis, que eram sim reflexo das desigualdades que a gente tem no nosso país, desigualdades sociais, desigualdades raciais. E aí a pandemia afetou mais as crianças pretas e pardas, as crianças mais pobres. Não só do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista econômico e social. Isso agravou as desigualdades que a gente já tinha, então acentuaram esse imenso problema da educação básica brasileira. Se a gente quer um país menos desigual, é fundamental que isso comece nas escolas. A educação precisa ser vista como o principal instrumento, o instrumento com maior potencial de reduzir essas vergonhosas desigualdades sociais, econômicas, raciais que a gente ainda tem no Brasil. E aí eu destaco o dado: as crianças mais pobres, entre elas, mais da metade delas não sabem ler e escrever. Enquanto o percentual entre aquelas mais ricas até caiu agora em 2021, pouco mais caiu, era um percentual de 17% em 2020, foi para 16% em 2021. É possível lá na frente diminuir essa diferença, essa discrepância? O quanto que essa educação nesse momento de alfabetização, essa educação básica, ela se torna necessária lá na frente para uma educação de ensino fundamental, ensino médio, para o ensino superior? Qual que é o déficit que essas crianças terão já pensando no futuro educacional? A gente precisa ver a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, onde acontece a alfabetização, como um alicerce para toda a trajetória escolar, para todas as aprendizagens que uma criança, que um adolescente, futuramente um jovem, precisa desenvolver. Então, a criança que logo nos primeiros anos do ensino fundamental, nos 2 primeiros anos, ainda não foi alfabetizada plenamente, ela terá muito mais dificuldades de aprender o que deveria. E quando a gente percebe que as crianças mais pobres, as crianças negras, são as que mais sofrem do problema da alfabetização, a gente está falando aqui de uma perpetuação das desigualdades que temos no Brasil. Então, por isso é muito importante entendermos que, por mais severos, por mais graves que são os desafios que temos hoje, eles não são insuperáveis. É possível, sim, diminuir as desigualdades que temos na educação, é possível, sim, mitigar os efeitos que a pandemia trouxe para a educação. É muito desafiador, mas isso é fundamental para a vida de cada uma dessas crianças e, consequentemente, para o futuro do nosso país. E temos estados e municípios que mostram como é possível garantir uma educação de qualidade para todas as crianças de forma muito mais igual do que a gente vê no país como um todo. Como é possível, Gabriel? Tem fórmula para isso? Olha, é muito importante que as desigualdades, elas de fato entrem na agenda da política pública. Não adianta a gente achar que ações que são feitas de forma igual para todos os alunos vão reduzir de fato as desigualdades. Temos que entender que os alunos negros, os alunos mais pobres precisam de muito mais apoio, suas famílias precisam de muito mais apoio. A gente não pode perpetuar as desigualdades sociais, econômicas, raciais que temos na sociedade brasileira para dentro da escola. E aí, se o poder público priorizar a educação e garantir as ações necessárias nesse momento para mitigar os efeitos da pandemia no setor educacional, a gente consegue reduzir essas desigualdades. E aqui eu vou destacar 3 pontos fundamentais. O primeiro é garantir que as crianças, adolescentes e jovens estejam de volta na escola.
não deixar que a evasão escolar aconteça. Trazê-las de volta para a escola é muito importante. O segundo ponto é que elas estejam de volta na escola, mas bem acolhidas, restabelecendo os vínculos, dando o cuidado necessário, o apoio psicológico que esses estudantes precisam depois de tanto tempo afastado das escolas. E o terceiro ponto tem a ver com a aprendizagem. Então, identificar quais são os problemas de aprendizagem que essas crianças e jovens estão voltando para a escola. Quais crianças não foram alfabetizadas ainda? A partir desse diagnóstico, ter programas de alfabetização, ter programas de recomposição dessas aprendizagens com professores dedicados para isso, materiais específicos para isso, ampliação do tempo que os estudantes ficam na escola. Essas são algumas das estratégias fundamentais que precisam ser estabelecidas nesse momento no Brasil. Como mãe, vai ser inevitável te fazer essa pergunta, Gabriel. Como é que os pais podem participar desse processo? Como é que eles conseguem auxiliar os seus filhos nessa questão da aprendizagem? Como pode, não só o poder público, mas também dentro de casa, a família participar de toda essa dinâmica? A gente tem como ajudar? As famílias, elas têm um papel fundamental na aprendizagem das crianças e dos jovens, participando da rotina escolar, mostrando para a criança, mostrando para o estudante que a família se importa com o que está acontecendo na escola, que a família vê relevância nas aprendizagens que são desenvolvidas na escola, e frequentando a escola, dialogando com professores, dialogando com diretores escolares, para tentar entender quais são os principais obstáculos que cada estudante tem e poder apoiar nesse esforço conjunto entre famílias, entre escolas, para que a gente possa superar esses efeitos, infelizmente, muito graves que a pandemia trouxe. Gabriel, para a gente encerrar, você falou bastante aqui durante a nossa conversa sobre mitigar os efeitos da pandemia. A pandemia, ela só evidenciou problemas da nossa educação ou ela, de fato, trouxe novas questões, novos desafios educacionais? O principal ponto que a pandemia trouxe foi uma acentuação de problemas que já existiam na educação básica brasileira. Problemas de evasão escolar, problemas de baixos índices de aprendizagem dos nossos estudantes e imensas desigualdades que a educação básica já tinha. A educação básica não vivia um cenário de terra arrasada, havia avanços, sim, na aprendizagem dos estudantes, no acesso à escola, na redução das taxas de evasão, só que ainda tinham desafios imensos. A pandemia aprofundou esses desafios, aprofundou as desigualdades e, com isso, traz ainda mais a necessidade de priorizarmos, enquanto sociedade, do poder público priorizar a educação, para que ela possa ser realmente um instrumento de avanço do país, de garantia dos direitos de cada uma das crianças e de redução dessas imensas desigualdades que ainda temos hoje. Que a gente caminhe para eliminar esses desafios, Gabriel, que a gente consiga avançar bastante na educação. Parabéns pelo trabalho e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Até lá. Olha, eu que agradeço, muito importante esse nosso papo e termino com a mensagem de otimismo, que o desafio é muito grande, mas é possível superar ele sim. Obrigado, um abraço, até uma próxima. Grande abraço, Gabriel. A fragilidade econômica levou ao aumento na procura pela rede pública de ensino. Quase 2 milhões de estudantes deixaram as escolas privadas. Resultado: filas por matrículas. Apenas no estado de São Paulo, 5.000 crianças esperam por vagas. E esse é apenas um dos desafios da educação deste ano. Para falar sobre eles, convidamos o Rodrigo Maia, do CNN Educação. O Rodrigo Maia eu sempre encontro aqui na redação da CNN, mas nada melhor do que falar sobre educação aqui com a gente no Item Mais. Maia, sempre muito bom, bem-vindo. Obrigado, Carol, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu de participar do Item Mais e sempre falando de educação, que é o tema que eu mais gosto da gente conversar. Então vamos lá, falar todos os detalhes, desafios, problemas, que são muitos, Maia. É conversa que é extensa diante dos desafios que temos pela frente. A começar, Maia, a gente trouxe alguns dados sobre a pressão na rede pública de educação nesse momento. Muitas famílias tiveram que abrir mão da educação privada e estão recorrendo às escolas públicas. Um aumento de demanda expressivo. Esse é o principal desafio nesse momento. Como é que a rede pública pode dar conta de tantos alunos? Eu acho que há alguns desafios que desse que você citou derivam, e há também a questão da reposição do conteúdo, vamos chamar assim, dos 2 anos praticamente que milhares de crianças ficaram paradas.
Temos um primeiro desafio, que é o desafio do conteúdo que foi perdido. E esse conteúdo, não apenas, Carol, no ponto de vista de, vamos chamar assim, de cada item do conteúdo, mas de todo o encadeamento, né? Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, a fase em que as crianças estão na alfabetização, ou estavam, por exemplo, quando as aulas pararam, né, por conta da pandemia, agora quando você volta, não adianta você voltar do mesmo ponto e dizer mais ou menos assim, claro que o número que eu vou colocar aqui é apenas um exemplo. As crianças ficaram 2 anos sem aula, portanto perderam 300 horas. Então vamos pegar da última hora que ela teve e recomeçar desse ponto para frente. Não é assim que funciona, porque havia todo um encadeamento de ideias, toda uma sequência pedagógica que foi interrompida. Então a retomada desse conteúdo, ela não é quase que uma fórmula matemática, Carol. Ou seja, não vai pegar de um ponto X, recomeçar, que a coisa vai funcionar. A engrenagem, a organização da educação não funciona dessa forma. Então, esse é um primeiro desafio. Ou seja, algumas secretarias estaduais, eu converso muito com o pessoal do CONSED, que é o Conselho do Secretário de Educação, estão falando de contraturno, de aulas extras, que é realmente uma das alternativas que tem que acontecer. Só que, ao mesmo tempo que você tem tudo isso, recuperar esse encadeamento vai ser um grande desafio para os professores que estão ali na ponta com os alunos. Esse é um ponto. Segundo ponto, a questão da estrutura sanitária, Carol. Por mais que as aulas presenciais já voltaram e elas precisam voltar, e a gente tem uma boa porcentagem da população imunizada, a gente tem aí a variante Ômicron com alguns números expressivos que requerem cuidado. As crianças começaram um processo de alfabetização. Então, um segundo desafio das escolas é cuidar da estrutura sanitária para que essas crianças estejam lá com segurança. E aí o terceiro ponto é esse que você citou. Então, você tem um problema na economia, então muitas famílias perderam renda, perderam capital, e nesse sentido não conseguem arcar com as mensalidades, migram para a escola pública. A escola pública não estava preparada para essa migração como um todo. Tem também algumas escolas públicas em São Paulo, por exemplo, que cresceram o turno para se tornar PEI, que são escolas de período integral, e aí você tem realmente uma situação estrutural complexa. Esses 3 itens, Carol, que eu citei, no fundo eles se conversam, eles convergem, e esse é o grande desafio das secretarias. Gerir esses 3 itens e conseguir recuperar a educação, Carol. Não vai ser uma tarefa fácil. Essa criança que volta para a escola, Maia, além do conteúdo perdido, também tem uma questão emocional envolvida. Muito tempo sem convívio com os amigos, sem convívio com os professores, com um déficit na aprendizagem. Esse cuidado emocional nesse momento também ganha muita relevância dessas conversas com secretários de educação. Isso é um ponto que também está no radar das escolas? Carol, importantíssima a sua pergunta. Esse é um dos principais, se não o principal ponto quando eu converso com secretários, porque é o que eu falei, não apenas os alunos, que você pontuou muito bem, que ficaram privados de um convívio social, mas também os educadores, que passaram muitas vezes também por problemas emocionais nas suas famílias. Esse suporte que precisa ser dado pelas secretarias, ele é muito importante e está sendo amplamente discutido. Suporte para os professores, para os alunos, para as famílias, porque tudo isso que aconteceu refletiu muito nessa questão da saúde mental, né? Nessa questão que você mencionou, social, emotiva. E há um detalhe, Carol, que antes da pandemia, as escolas já discutiam, né? Que a escola também, além dos conteúdos, ela prover para as crianças, ela ministrar para as crianças conteúdos que tenham a ver com controle emocional, né? A gente vê hoje uma sociedade, antes da pandemia, que já discutia essas questões da qualidade da saúde mental, saúde cognitiva. Então, nesse sentido, as escolas já estavam preocupadas. A pandemia potencializou tudo isso e todos os secretários que eu conversei me garantiram que esse vai ser um ponto-chave nesse retorno às aulas. Para além do conteúdo, o amparo a todos os profissionais da educação, às famílias e principalmente aos alunos. Esse é um ponto talvez mais importante ainda, Carol, do que o conteúdo. Porque se ela não estiver bem emocionalmente a criança, por mais que você passe determinado conteúdo, a aprendizagem não vai funcionar. Maia, vamos olhar agora para aquele estudante mais velho que está no ensino médio, porque estamos falando de um ano marcado pela reforma do ensino médio. Em que medida que essa reforma fica comprometida após uma paralisação das aulas presenciais? Com certeza, essa mudança tem um lado comprometido, como você falou, mas tem também um outro lado. Esses adolescentes, muitos deles em situação de vulnerabilidade social, não tiveram também contato com conteúdo. Mas os adolescentes, minimamente, eles puderam acessar algum tipo de material, mesmo que seja em casa, mesmo que seja material velho. O jovem, né, o adolescente, como você mencionou,
ele tem ainda alguma possibilidade de ter algum tipo de contato, então é menos pior do que, por exemplo, uma criança em fase de alfabetização. Mas aí, voltando para a sua pergunta com relação à reforma do ensino médio, é uma reforma importante, é uma reforma que é um passo fundamental, principalmente para esses adolescentes, quando entrarem na universidade, já terem muito mais estofo, né, muito mais conteúdo quando eles chegam para escolher uma profissão, etc. Agora, também tem um outro detalhe que tem a ver com aqueles 3 itens que eu respondi na sua primeira pergunta, Carol, que é a questão das estruturas e da diferença social entre as escolas no Brasil. Quando a gente fala da reforma do ensino médio, nas grandes capitais, muitas dessas escolas têm condição de oferecer esses itinerários formativos. Ao passo que a maioria das escolas em região periférica, por exemplo, não tem condição de oferecer esses itinerários formativos. Ou seja, uma preocupação dessas secretarias é minimizar esse abismo social que existe na educação. E essa é uma tarefa que requer muito tempo, Carol. O que eu tenho dito muito, nós temos agora nesse ano um ano de eleições, que também vai mexer nas eleições estaduais, a gente sabe disso. E nessa troca, por exemplo, de governo, ou na manutenção de alguns, de acordo com os estados e as decisões aí dos eleitores, que precisa ficar muito claro que as políticas educacionais, as políticas públicas de educação precisam ser mantidas, precisam ter continuidade para que a gente consiga reparar esses 2 anos. E eu te garanto, Carol, isso falo sem nenhum medo de errar. A recuperação de todo esse problema de 2 anos parado vai ser muito mais do que 2 anos para resolver. A gente vai ainda sofrer consequências em 5, 7, 8, talvez 10 anos, até que tudo seja recuperado com mais qualidade. Os reparos necessários, Maia. Vou voltar ao ponto que você trouxe no início da sua resposta, que é com relação aos impactos dessa paralisação das aulas presenciais para as crianças, para o público principalmente que está sendo alfabetizado. A gente sabe, Maia, que criança aprende muito por uma ação, por uma interação, por uma repetição. Ou seja, diante inclusive do que você falou, podemos aqui concluir nessa nossa conversa que os pequenos alunos, as crianças, foram as mais prejudicadas com o fechamento das escolas? Do ponto de vista pedagógico, Carol, eu não tenho dúvida de que as crianças, nessa fase de alfabetização e letramento, foram as mais prejudicadas. Claro que quando a gente diz isso, nós estamos pegando por faixas etárias e, de certa forma, generalizando. Quando a gente vai para regiões específicas, para salas de aula específicas, cidades específicas, pode ser que isso tenha algum tipo de diferença pontual. Mas do ponto de vista das faixas etárias e do ponto de vista pedagógico, sem dúvida alguma, as crianças em fase de alfabetização e letramento foram as mais prejudicadas, e essa educação ali na base é algo que precisa ser prioritário, tanto do ponto de vista emocional como dos encadeamentos de conteúdo, como eu disse, para que esse prejuízo não se arraste por muitos anos. Porque a gente sabe que, além disso, Carol, só para finalizar aqui, mesmo essas crianças que agora estão nos anos iniciais de ensino fundamental, mais para frente, por uma questão assim de não conseguir até assimilar conteúdo, podem evadir da escola e querer ir para o trabalho para ajudar na renda das suas famílias, mesmo sendo crianças. E aí a gente vai ter outro tipo de problema lá na frente, que depois pode ser objeto de uma conversa nossa até para um outro podcast. Inclusive evasão escolar que dobrou se pegarmos os níveis pré-pandemia. É desafio, Maia, é assunto que, sem dúvida, não vai faltar. Já fica aqui o convite para uma próxima participação aqui no Item Mais. Até lá. Obrigado, Carol. Sem dúvida, a gente pode falar desse assunto mais uma vez. E sempre conversando com você aqui no Item Mais, é um prazer. Eu recebo muita mensagem sempre que eu apareço. E espero que a gente converse mais sobre educação. Obrigado pelo convite. Venha sempre. Um abraço, Maia. O convite também está feito para você nos acompanhar no próximo episódio aqui do Item Mais. Estamos de volta amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.